Olá, boa tarde, meus amigos. Do que será nossa aula de hoje, nossa revisão, hein? Será que vocês estão desconfiados? Será que vocês já perceberam alguma coisa? Que será, hein? Tenho certeza que sim. Nossa aula hoje é de história. Em história nós falamos sobre o tempo, não é verdade? Como será que nós contávamos o tempo lá no comecinho? Como será que outras pessoas que não moravam nas cidades contavam o tempo? Como será que se faz para contar o tempo onde não tem energia elétrica, não tem pilha, não é verdade? Na nossa apostila nós começamos a ver que os índios contavam o tempo diferente da gente, até mesmo porque na maioria das tribos não existiam, antigamente e até hoje, pelos costumes dele, muitos aparelhos eletrônicos que pudessem informar as horas. Então, nós vimos que os índios, mediam o tempo, contavam o tempo, registravam o tempo, como o tempo passava, pelos fenômenos da natureza. A época de chuva, ou a época que estava mais quente, mais calor, que a terra ficava às vezes mais seca, época do inverno, que ficava mais frio, não é mesmo? Aí eles sabiam quais eram os alimentos que se plantavam. Então o calendário deles era medido pelos fenômenos da natureza e os tipos de plantio, os tipos de colheita, milho, mandioca, feijão. Cada época tinha o seu tempo de plantio e de colheita, e assim os índios registravam a passagem do tempo. Já nós, principalmente nos dias de hoje, os homens que moravam na cidade contavam o seu tempo com alguns instrumentos, não é verdade? Bem antigamente, para contar as horas, tinham os relógios. Os relógios, será que foram sempre assim? Igual esse da professora ou digital? Não. Antigamente, mediam-se o tempo pelo relógio do sol. Alguém já viu um relógio de sol? Olha só, a professora fez um, facinho de fazer. A gente pega um disco, vê no fundo de pizza. Põe um palito e vai colocando a hora, uma luz, como se fosse o sol. Conforme a direção da luz, conforme era a luz do sol, eles percebiam que iam passando o tempo. Ou então, podemos também brincar com este aqui, tá vendo? Este foi um dos primeiros modelos. Se vocês perceberem, nele está marcando às 6 da manhã até às 18, porque era o horário que o sol nascia e o horário que o sol se ponha. Então era a hora que começava a clarear o dia e a hora que começava a escurecer o dia. Não é verdade? Temos a ampulheta, que é aquele reloginho que a gente vira areia de um lado para o outro, até chegar ao tempo do relógio analógico, que é esse tão conhecido com os números, e o relógio digital, que vocês adoram, né? Lá nas apostilas a professora viu que vocês gostam mais deste relógio, porque fica mais fácil de saber a hora, porque aqui já tem os números escritos certinho, não é verdade? Além desse relógio,
além dos relógios, também temos o calendário para nos ajudar a organizar o nosso tempo, a nossa vida, as nossas atividades. Não é verdade? No mês, no calendário, nós temos quantas semanas? 1, 2, 3, 4, 5 semanas. O que mais que nós podemos observar? Que esse mês de junho nós vamos ter 30 dias, não é verdade? Quantos dias tem uma semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Lá na nossa apostila tem a historinha da Renata, que vai lá na loja levar sua boneca para consertar, pedindo para ontem. E o moço explica que para ontem não tem jeito, porque ontem é um tempo que já passou e pede para ela voltar dali 2 dias, que seria quando a gente fala depois de amanhã, não é verdade? Vamos lá. Se hoje fosse o dia 10, a Renata, quando ela pediu para ontem, seria para o dia 9, não é verdade? Porque ontem é um dia que já passou, um dia antes do que é hoje. Se hoje é 10, ontem foi 9. E anteontem, que nós vimos lá também, seria o 8. O moço pediu para ela ir 2 dias depois. Vamos contar? 10 seria o nosso dia de hoje. Então, 1, 2 seria dia 12, não é verdade? A Renata foi na quarta, 2 dias depois seria numa sexta-feira. E se hoje fosse dia 10, quarta-feira, amanhã seria 11, quinta-feira, não é verdade? Por isso é importante nós conhecermos o calendário. Por isso foi importante a criação do calendário. Organizamos a nossa vida com maior facilidade, não é verdade? O nosso calendário pode ser dividido, é dividido, considerado um calendário anual, não é verdade? O nosso ano tem 365 dias. Quantos dias, professoras? Também dividimos o nosso calendário em meses. Quantos meses nós temos no ano? 12. E a semana? Quantos dias a semana tem? 7 dias. E o nosso dia? Já pararam para contar quanto tempo dura um dia? Um dia tem 24 horas. E a hora? Quanto tempo dura uma hora? Já perceberam? Uma hora dura 60 minutos. E assim conseguimos fazer várias coisas e organizar a nossa vida. Mas daí vocês devem estar perguntando por que é calendário anual? Por que um calendário não começa em janeiro e termina dali 3 meses? Por que precisa desses 365 dias ou desses 12 meses, que é o tempo que um ano tem? Porque eles mediram baseados no tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. Lembra uma brincadeira que nós fizemos na sala? A professora punha um aluno aqui e o outro aluno foi girando em volta dele, nós fomos falando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Porque esse é o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. É ele também que vai fazer que aconteçam as nossas estações do ano. Passada essa parte, nós fomos ver com a nossa amiga Renata. Não tem história da nossa amiga Renata? A Renata é uma menininha que queria consertar o seu brinquedo, não é verdade? E ela chega na loja pedindo que consertem o brinquedo para ontem. E o moço da loja fala, para ontem não tem jeito. A Renata chegou na loja no dia 10 e pediu que fosse para ontem. Que dia será o ontem que a Renata pediu? O 9, não é mesmo? Nós vimos também que podemos contar o tempo chamando ele de anteontem. Anteontem é
2 dias depois do dia 10. A Renata foi na loja no dia 10. Anteontem vai ser 2, ontem 1 dia, anteontem 2 dias. Então, ontem é 9, anteontem é 8. O moço disse para ela que era para ela ir depois de amanhã. Que dia será que é depois de amanhã? Se 10 é hoje, o dia que a Renata levou o brinquedo, depois 11 é amanhã e depois de amanhã vai ser 12. Não é verdade? Não foi isso que a Renata fez lá? Isso mesmo, a Renata nos ensinou a contar também os dias da semana. Depois nós fomos ver que além do relógio, do calendário, existem outras coisas que podem nos ajudar a ver como o tempo passou, não é verdade? São as fontes históricas. E para isso, a professora trouxe um baú. O que será que tem dentro desse baú? Vamos ver? Nós aprendemos que as fontes históricas podem se dividir nas escritas, nas visuais e nas materiais. Ai, professora, tá coçando a minha cabeça já. Não é verdade? Então vamos lá. Fontes históricas escritas. O que é que precisa para ser escrito? Escrever, né? Escrito vem de escrever, as palavras. Então, vamos ver o que a professora tem aqui dentro. Olha só, esse aqui é um boletim antigo da professora de quando ela estudava. Vocês estão vendo? Se vocês olharem, essa letrinha aqui, a mamãe vai saber, é de máquina de escrever. Uma coisa que vocês nem chegaram a ver, eu acho. Pesquisem aí e vejam. Antes de existir os computadores, as palavras eram digitadas nos papéis com a máquina de escrever. E esse aqui já é o mais atual da faculdade. Olha lá, todo feito pelo computador. Isto é um material escrito. Temos também como material escrito. Peraí, vamos lá ver o que tem aqui. As revistas. E os jornais. Vocês perceberam que todos eles foram escritos, eles possuem palavras. Tá vendo? Para que eles ficassem prontos, foram precisos escrever algumas palavras. E os visuais? Os visuais podem ser os quadros. Esse aqui é o quadro de 1/4. E esse é uma pintura bem antiga. Vocês percebem que as roupas eram outras? Os quadros, as fotos, olha a diferença de uma foto antiga para uma foto atual. Ela conta a passagem, elas nos ajudam a contar como o tempo passou, como tudo mudou. Tá vendo? Olha aqui, até os brinquedos, olha lá. Antigamente e agora. Temos também, além dos visuais e dos escritos, nós temos os materiais. Que seriam esses materiais? São alguns objetos. Uma máquina de escrever antiga. Vocês já viram? Olha que diferença. Como eram grandes antigamente. Esses aqui, então, alguém já viu um desse?
Vocês sabem o que é isso? Isso é um ferro de passar roupa. Por que esses materiais contam história? Porque ele está nos dizendo que, como ele não tem nenhuma tomada, era preciso alguma coisa para ele funcionar. Não é verdade? Põe esse carvão quente aqui dentro. E temos agora também, para finalizar, as cantigas, as parlendas, não é verdade? São todas fontes históricas. Agora, para finalizar a nossa aula, né? Agora que nós já recordamos tudo, a professora vai pedir para vocês pegar a nossa folhinha que a mamãe buscou lá na escola ou imprimiu para a gente estar fazendo nossos exercícios, tá? Então a professora vai começar a ler, vai deixar vocês respondendo primeiro aí e depois ela vai arrumar lá a lousa para a gente corrigir junto. O tempo. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Difícil? Enrolaram a língua? Pois é. Então vamos lá. Primeiro exercício. Sabemos que existem várias maneiras de contar o tempo e que os indígenas contam o tempo de uma maneira diferente. Agora, pinte abaixo as palavras que mostram o que os índios utilizavam para contar o tempo. Então, nós vamos ter a opção A, B, C, D, E e F. A, fenômenos na natureza. B, o relógio. C, as fases da lua. D, o calendário. E, épocas de plantio. F, épocas de colheita. Pelo que nós estudamos, vocês lembram que nós estudamos? Respondam aí como os índios contavam o tempo deles. Enquanto isso, a professora vai arrumar ali para pôr a resposta. Combinado? Pegaram a nossa folhinha? Vamos lá terminar a nossa aula de história? Então vamos lá. Sabemos, né, que os índios se utilizam, marcavam a passagem do tempo de outra maneira. Então, nós temos a opção A, B, C, D e E. Vamos lá? Vocês já fizeram? Fenômenos da natureza. A. B, relógio. C, fases da lua. D, calendário. E, épocas de plantio ou épocas de colheita. Qual será a resposta correta de como os índios marcavam o seu tempo? Resposta A, fases da lua, épocas de plantio ou épocas de colheita. Todas essas opções eram as formas como os índios contavam a passagem do seu tempo. Agora nós vamos para o exercício número 2. Lembra que a professora perguntou por que o nosso calendário é chamado calendário anual? Que era pela volta que o planeta Terra fazia em torno do Sol? Pois bem, esse movimento é chamado de translação. Então vamos lá. Translação é o nome do movimento que a Terra faz em torno do Sol, que deu origem ao nosso calendário anual, calendário solar anual. Agora complete a frase abaixo. Esse movimento dura quantos dias? Ou quantos meses nós vamos completar aí? Que é o mesmo tempo de um ano. Em um ano, nós vimos que nós temos 365 dias, ou então 12 meses. Acertaram? Agora vamos para o nosso exercício número 3. Observando o calendário abaixo, que é o calendário do mês de maio, certo? Quantos dias tem o mês de maio? Olhem aí.
e escrevam. Qual é o último dia lá no cantinho que está aparecendo no mês de maio? Último dia aqui, ó, bem aqui no cantinho, vermelhinho aqui. 31. O dia 20 de maio caiu em qual dia da semana? Vou achar o número 20 e vou lá em cima olhar. Qual dia? 20 de maio caiu numa quarta-feira. Escrevam aí, quarta-feira. Escreveram? Exercício, letra C do exercício 3. Se hoje fosse dia 26 de maio, que dia da semana seria amanhã? Lembra da história da Renata? Se hoje é 26 de maio, amanhã é o primeiro dia seguinte. Então, amanhã seria 27 de maio. Certinho? Acertaram? 26 de maio, terça-feira, o dia de amanhã, 27 de maio, uma quarta-feira. Agora vamos lembrar o que é o ontem. Se hoje fosse 26 de maio e eu dissesse para vocês que ontem eu andei de bicicleta, então eu andei de bicicleta dia 25. Acertaram? Parabéns! Virando a folhinha agora, nós vamos para o nosso quarto exercício. Como aprendemos, existem vários tipos de fontes históricas. Vocês lembram que a professora mostrou? O ferro, as fotos, não é verdade? O boletim. Vamos lá. Que nos ajudam a registrar. Marque um X nas alternativas que estão corretas. Fontes orais, que são as parlendas, as cantigas. Está correto aí? Fontes orais são canções e histórias contadas por pessoas mais velhas. As cantigas, né? Os contos folclóricos. Tá certo isso? Fontes visuais são as fotografias, filmes e pinturas. Vocês acham que tá certo? Marca um xizinho. Fontes escritas são os objetos, roupas, móveis e ferramentas. Lembra que a professora explicou? Se está escrito, teve que escrever. E se teve que escrever, tinha palavras. Será que objetos, roupas, móveis e ferramentas são escritas por palavras? Acho que não, né? Fontes materiais são cartas, certidões, jornais e livros. Materiais? Mas materiais não é todos os objetos que a gente consegue pegar, olhar, não é verdade? E acho que também ficou meio esquisito, não é? Pois bem, se vocês marcaram um X nas fontes orais e fontes visuais, acertaram, porque são essas duas alternativas que estão corretas. Agora, para terminar, faça um desenho de algo que você mais fez durante esse mês de maio. Caprichem no desenho, podem usar canetinha para contornar, para desenhar, podem pintar com lápis, com giz de cera, combinado? E voltando, vocês mandem essa folha para a professora. Tchau, tchau, até a próxima!